quando você se compromete a fazer a obra de Deus, você diretamente travou uma luta contra Satanás. Então quando você diz, eu vou fazer, eu me prontifico, eu vou orar, eu vou ler, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou interceder. Quando você se prontifica a fazer algo em prol do rei, você naquele momento travou uma luta contra Satanás. Uma luta direta contra ele. Agora você que travou essa luta tem que entender que para conseguir vencer, você tem que estar bem armado, preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo olha para os Efésios e diz: fortalecei-vos aonde? No Senhor. Porque nele nós encontramos e temos a força necessária. Eu confio nele. Eu entendo que ele está por mim. Eu entendo que eu estou batalhando em prol do rei. E eu sei que de mim mesmo eu não posso vencer nada. Você sozinho, você não consegue levar os seus joelhos e orar. Você sozinha, você não consegue se prontificar a orar por a vida de alguém, a interceder por alguém, a amar alguém, como a irmã falou. Porque de nós mesmos não brota nada de bom. Então Paulo diz: se vocês querem travar essa guerra, se vocês realmente estão prontos, estão dispostos a lutar pela causa que é o Evangelho, se fortaleçam no Senhor. E na força do seu poder, ser forte no Senhor, corajoso em sua causa, sentir que Ele é a força e confiar nele e em suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando Paulo diz fortalecei-vos no Senhor, ele está querendo dizer que você não tem o direito de responder que não tem capacidade, pois tudo o que ele exige é que você seja forte no Senhor. Então quando você abre a sua boca e diz: irmãos, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho força, eu não consigo porque eu não tenho força. Então Paulo diz: eu não quero que vocês tenham força, eu não quero que vocês tenham capacidade, não, eu quero que vocês se fortaleçam no Senhor. Então você não tem desculpa para não fazer. Por quê? Porque se a nossa força vem de Deus, por que nós muitas vezes estamos parados? Por que nós não intercedemos? Por que nós não oramos? Por que nós não buscamos? Por que nós não fazemos? Se de fato a nossa força vem de Deus, nós não temos motivos para dizer que nós não podemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho uma palavra para você nessa noite. A sua força vem de Deus. Deus não quer que você se fortaleça em você mesmo. Não. Deus quer que você se fortaleça nele. Sabe por quê? Para que você entenda que nada é de você. Se você repreendeu, não foi você, mas foi ele. Se você orou e o milagre aconteceu, não foi você, mas foi ele. Se você teve a prontidão de fazer, não foi você, mas foi ele em você. Então, Paulo diz: se fortaleçam no Senhor. E assim vocês não vão ter desculpa. Ou mas eu estou fraco. Mas ele é a força. Ah, mas eu estou triste. Ele é a alegria. É tanto que ele diz: Moisés pergunta quem é. Se eles perguntar quem é, que eu vou dizer que está me mandando. Ele diz isso para eles: que o eu sou mandou você. Porque ele é a força. Ele é o auxílio. Ele é a ajuda. Ele é o amparo. Ele é o que nos fortalece. Então Paulo diz: agora que vocês se fortaleceram no Senhor, eu tenho mais uma coisa para vocês, que é revestivos. Revestivos de toda a armadura. Irmãos, e essa armadura, ela é completa. É a armadura de defesa e a armadura
de ataque. Porque você tem que estar pronto para se defender e para atacar, como bom soldado de Cristo. Então ele diz: revestidos de toda a armadura de Deus. Deus nos chamou para esse exército, mas Ele não nos deixou à mercê de nós mesmos. Mas Ele tem uma armadura preparada para nós. Não é a armadura que Deus veste, é uma armadura que Deus forjou e fez para mim e para você. Mas para que essa armadura, irmão? Para que eu preciso dessa armadura? Para poder exercer o combate, para poder combater o bom combate, para poder lutar contra quem? Contra o meu irmão? Para lutar contra quem? Contra aqueles que se opõem ao Evangelho? Para lutar contra quem? Contra aquelas pessoas que estão me ferindo? Para lutar contra quem? Contra aquelas pessoas que não vão com a minha cara? Não! A armadura de Deus é para lhe dar suporte, para destruir o reino das trevas. A armadura de Deus é para que diante da enfermidade você levante a mão e diga: em nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade. A armadura de Deus é para diante do desespero você erga a sua voz e diz: em nome de Jesus, eu repreendo o desespero. A armadura de Deus é para você invadir o inferno e saquear ele, roubar os bens que tem lá. E o que é que tem lá? Almas. Então Deus te reveste com uma armadura para que você possa invadir os lugares das trevas e resgatar vidas para o reino de Deus. Essa armadura, irmão, não é para você se sobrepor, se exaltar, dizer: agora eu tenho, agora eu posso, eu estou revestido, eu estou cheio, eu estou com capacete, eu estou com a couraça. Não, essa armadura é para que você entenda que o Deus que lhe chamou, que é a sua força, lhe deu a veste necessária para entrar no campo de batalha. Então, se você diz que não pode, realmente você não pode. Mas não é desculpa não fazer. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não consigo, mas Deus tem a capacidade. Deus tem a capacidade. Irmãos, entendam uma coisa: é Deus que nos capacita. Eu li esse versículo e fiquei maravilhado. É em Coríntios que vai falar isso, eu não sei a referência, mas é Deus quem nos capacita. Você não é crente de ó do acaso. Você não é crente simplesmente porque você ouviu uma palavra, achou bonita e decidiu ser. Você não é crente simplesmente porque você acha bonito o culto, acha bonito os costumes. Não, você é crente para entrar em batalha e destruir as hostes do maligno. Em nossas mãos está o poder. Jesus nos deu o poder para que em meu nome vocês
firmes. Porque tem dias que estamos por cima. Tem dias que o diabo vai atrás da nossa frente, está dando um chute nele. Mas tem dia, irmão, que estamos por baixo. Estamos cabisbaixos, tristes. Mas a palavra de Deus diz que em tudo somos perseguidos, em tudo somos angustiados. Mas nenhuma dessas coisas pode nos tirar essa armadura. Então até no dia difícil, esteja revestido. Até no dia de tribulação, esteja revestido. Por quê? Porque o vosso inimigo é astuto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tenta nos iludir e nos destruir. Satanás não encontra o soldado cara a cara, porque ele é covarde. Ele não vai bater frente a frente, mas ele vai tentar nos iludir. Ele vai tentar fazer, sabe o quê? Ele vai tentar tornar o pecado mais vistoso. Aquilo que era errado, ele vai tentar de uma maneira sorrateira dizer para você: não, mas não é tão errado assim. Talvez não seja nem pecado. E vai nos levando pelo caminho dele. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar tão longe que não tem mais força para voltar. Porque ele é astuto. E astuto quer dizer que ele tem artimanhas, tentativa de iludir e destruir. Avançar secretamente. Ele avança secretamente. Faz suas abordagens na escuridão, porque ele é escuridão. Ele não bate de frente, porque quando ele aparece, nós temos a luz. Ele vem na escuridão, tramando, planejando. Astúcia. Ele usa a astúcia em vez do poder, porque ele não tem poder. Ele procura iludir e trair do que vencer pela mera força. Essas são as armas do inimigo. Ele é sujo. Ele vai fazer de tudo, de todas as maneiras, para tirar a nossa paz com Deus, para ferir a nossa integridade, para tentar tirar a nossa comunhão. Ele é astuto. Então Paulo diz: esteja revestido com toda a armadura. E daqui a pouco vamos ver que armaduras são essas. O inimigo é invisível. Devemos estar sempre prontos. É complicado, porque ninguém está vendo ele. E às vezes no culto a gente está se sentindo tal. Mas como a gente disse, em casa. Como é que você está em casa? Na rua, no trabalho. Você está com a mesma armadura que às vezes você pensa que está no culto? Aquele sentimento de alegria, aquela paz, aquele vigor, aquela ousadia. E lá fora? Será que você está com a mesma? A armadura de Deus não entra em você quando você entra naquela porta. Não. A armadura de Deus tem que estar em você, principalmente lá fora. Porque é lá. Aqui ele se infiltra assim. Mas aqui o negócio é mais estreito. Mas lá fora, às vezes só você, no seu quarto, só você, na sua casa, ele vai fazer de tudo para tirar a sua comunhão com Deus. Então esteja revestido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele apresenta o mundo em um aspecto atraente. Convida-nos a prazeres que parecem inofensivos e nos leva à indulgência até termos chegado tão longe que não podemos mais voltar atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, cuidado, porque o nosso inimigo é invisível e ele é astuto. Ele faz de tudo para tirar a nossa integridade com Deus. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa luta não é contra a carne. De fato, vez por outro, se levanta um endemoniado para tirar a nossa paz. E a gente se ira com aquela pessoa, mas não entende que ela está sendo somente um instrumento. Então a nossa luta não é contra a carne. E nós temos perdido temos esgotado as nossas forças, a nossa mente nos preocupando com
em vez de empregarmos a nossa força para vencermos o diabo aonde ele está, para irmos lá e enfrentarmos e lutarmos contra ele nos lugares celestiais. Que lugares celestiais é esse? Existe uma teoria que diz que Satanás com seus anjos estão em uma certa atmosfera acima de nós. Por isso que a Bíblia diz nos lugares celestiais. E acima dele está o trono de Deus. Está o Deus Todo-Poderoso. Então, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades das trevas, ela está dizendo isso, que revestido com essa armadura, nós podemos enfrentar ele, nós podemos ir contra ele. Eu fiz até uma anotação aqui. Os irmãos não vão se espantar com a palavra, é só um termo. Um bom crente é um ladrão. Ele amarra o diabo, invade sua propriedade e rouba-lhe os bens, as almas que estão em seu poder nas trevas, e os encaminha para o reino de Deus. Está entendendo o poder que você tem? Através da armadura de Deus? Foi cantado com as senhoras. Quem estava em guerra era eu fazendo o quê? Saqueando. O que é que tem no inferno para ser roubado? O que é que tem lá no inferno? São as almas. Então, se você é um bom crente, sabe o que você faz? Você invade o inferno, pega e leva a pessoa para o lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um bom crente faz isso, porque está o quê? Revestido. Satanás não pode tocar em nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. O que significa isso? Portas é um instrumento de guerra, de defesa. Então isso significa que quando a igreja decidir atacar, as portas do inferno não prevalecem. Quer dizer que nós vamos chegar, vamos chutar, derrubar a porta, entrar lá e tirar quem não é para estar lá. Está lá porque decidiu tomar decisões erradas. Mas você vai lá e diz, não, o caminho é esse, é para cá, pega na mão e diz, vamos para o lado certo. Louvado seja o nome do Senhor. Encaminha aquela pessoa para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo seguinte, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Não deu tempo de colocar no caderninho bonitinho? Primeiro eu faço um negócio bem esquisito aqui, depois eu boto no caderno mais para me entender. Então, aí nessa daqui mesmo, né? Versículo 13, irmãos. Olha o que ele diz: tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então existem dias, irmãos, que são piores do que o outro. Está vendo? Tem dias, irmãos, que as trevas nos cegam de uma maneira tão forte que parece que a gente está ali sufocado. Por isso que Paulo diz: esteja revestido, para que no dia mau você faça o quê? Resista. E você fique firme. Ele diz assim, ó: a guerra é perpétua, mas a luta é um dia menos, outro mais violento. Tem dias que é batalha grande, tem dias que está mais leve, tem dias que está pesado. Então, irmãos, nós não devemos pegar essa armadura só nos dias mais difíceis. É bom estar com ela nos dias mais fáceis, mas é permanecer com ela nos dias mais difíceis. E o interessante, irmão, é que depois que a gente resiste, nós não podemos abrir mão da armadura. Paulo diz, ó: e havendo feito tudo, ficar firme. Como assim? Continuar armado. A guerra não acabou. Então o dia mau passou, continue firme. Continue armado, preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Manter-se armado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vai começar a falar sobre a armadura. Eu vou correr aqui para ver se dá certo. A armadura de Deus. Tem muita coisa para a gente aprender aqui, mas eu vou ser bem breve para dar certo, né? 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Como se fosse um cinto.
Louvado seja o nome do Senhor. Cingido os lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Há quem diga que essa ordem deveria ser trocada, né? Porque o cinto, cingir os lombos, é colocar um cinto. E o cinto, a função dele na armadura do soldado era manter ela firme. Para ele correr, a armadura não afrouxar. Então Paulo diz, cingido com os vossos lombos com a verdade. Então, se o cinto mantém a armadura firme, o que é que vai nos manter firmes, a nossa armadura intacta? É a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14, vou achar aqui, às vezes fica aqui, pronto. Lombo cingido é o cinto ou a faixa, né? Isso daqui, irmãos, é uma armadura de defesa. Nós estamos na armadura de defesa. Daqui a pouco vai chegar a armadura de ataque, porque nós não possamos se defender, a gente tem que atacar, não é verdade? Serve para manter a armadura firme. A verdade nos cinge de constância e limpeza. Pode vir o que vier, irmão. Se nós estamos cingidos com a verdade, nada vai abalar a nossa estrutura. Se levanta um e diz, não, mas desse jeito aqui é melhor. Mas não, a Bíblia diz que é desse jeito. Eu coloquei uns estados outro dia, aí uma pessoa mandou uma mensagem, não, mas fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Isso é, mas eu não posso. E contra tudo que eu aprendi e acreditei. Nem respondeu mais. Ficou calado. Então, irmãos, a verdade nos mantém firmes. Então, o que vai segurar a nossa armadura é o que é a verdade. Vai manter assim como um cinto. Não é o meu caso, a calça vai dar certo. Só bota bem feita. Aí, quando está uma calça mais frouxa, me segura. Então, isso a verdade faz na nossa vida. Mantém a armadura firme. Não deixa que ela afrouxe. Não deixa que ela perca a estabilidade. Porque se ela perder, que nós vamos morrer, nós cai. Então isso o cinto nos faz manter firme. E aí também vai dizer, e vestido com a couraça. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. A couraça, ela protegia do pescoço até as coxas, pela frente e por trás. Protegendo o quê? Os órgãos vitais. Então ele diz que a couraça é o quê? A justiça, que protege o coração, o fígado, o estômago, o esôfago, os órgãos vitais, pulmão, tanto por frente como por trás. Então Paulo vai dizer, versículo 14. Eita, Jesus, pronto. Vai dar certo. Pronto. Vestida a couraça da justiça. Irmãos, essa couraça, ela era feita de tecido. E era como se fossem uns anéis de tecido bem grosso, que ela colocava aqui por cima, para que não fosse ferido o peito, as costas, e pegassem os órgãos vitais. Então a justiça, a integridade, a pureza, a sinceridade, a piedade são necessárias para nos proteger do ataque do diabo, assim como uma couraça. Ninguém se defende do inimigo a menos que seja justo. Então, quando ele vinha lhe acusar, quando ele vinha lhe atacar, teve um homem na Bíblia, eu anotei aqui, agora eu estou pronto. 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. Vou procurar aqui. A gente entendeu o que aconteceu com esse cara. 1 Reis 22, 34. e 22 e 34. Leu? Vamos achar. É o 24, né? 22 e 34. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Olha o que aconteceu com esse rei. Ele estava vestido com a couraça. E o inimigo jogou uma flecha e ele foi ferido entre os anéis da couraça. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é para que a gente entenda
que temos que usar toda a armadura. Se ele tivesse colocado o escudo, a flecha não teria tocado na couraça. A couraça, entre os anéis dela, a flecha entrou e feriu. Ele pediu até para o companheiro dele matar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a couraça é a justiça. Então, se formos justos, o inimigo não pode nos ferir, não pode nos atacar, não pode destruir, não pode tocar nos nossos órgãos vitais. Então, seja justo, irmãos, para que ele não tenha que lhe acusar. Seja íntegro, para que ele não possa usar das artimanhas dele para tirar a sua comunhão com Deus. Versículo 15: calçar os pés na preparação do Evangelho, esteja sempre pronto para direcionar e confiar você em cada passo. Então, irmãos, quando ele diz calçar os pés na preparação do Evangelho, é que a gente possa ser dirigido, que os nossos passos possam ser direcionados por intermédio do Evangelho. E esse calçar aqui, irmãos, era um calçado que vinha até a canela. Louvado seja o nome do Senhor. Era específico, sabe para quem? Para aqueles soldados que eram destinados a atacar. Então, eles calçados com essa preparação do Evangelho, eles iam pisar em qualquer lugar. Eles iriam invadir qualquer lugar. E pedra, toco, fogo, brasa não iriam impedir eles de caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através desse calçado, nós estamos sempre prontos e direcionados para confirmar os nossos passos. Pés calçados, para nós não poder escorregar nos nossos passos. Interessante. Calçados, para que os nossos passos sejam firmes, não duvidosos. Mas se eu pisar, será que eu vou escorregar? Se eu estou calçado com a preparação do Evangelho, não, eu piso e sei onde eu estou pisando, e sei que eu não vou escorregar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, nós estamos chegando no final. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então até aqui nós chegamos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora chegamos no escudo da fé. Irmãos, interessante, eu fiquei pensando. Aqui diz que o escudo apaga os dados inflamados do maligno. Isso significa que Satanás vai atirar em nós com flechas de fogo. É para que se pegar, fira e queime. Mas quando nós colocamos o escudo, a flecha bate no escudo. E ela faz o quê? Apaga. Então nem a temperatura do fogo que Satanás atira em nós vai poder nem sequer esquentar. Porque quando ela bate no escudo da fé, imediatamente o dardo do inimigo apaga. Ele não pode ter influência, nem sequer na temperatura do meu corpo, porque ele vai apagar. Então olha só a importância desse escudo. Ele vai atirar, irmãos. Olha, não pense que Satanás não vai atirar em nós. Não pense que ele não vai nos bombardear com flechas inflamadas. Mas toda vez que ele atirar, a gente põe o escudo. Toda vez que ele atirar, a gente põe o escudo. Ah, você não pode, meu escudo. Você não consegue, meu escudo. Você está perdido, meu escudo. Ah, mas a sua família é isso, meu escudo. Ele não pode influenciar a minha vida, porque eu sei em quem tenho crido. Ele tocou em Jó de todo jeito, irmão, mas não tirou a integridade. Jó perdeu tudo, até a sua pele, mas ele estava revestido com a armadura de Deus, o escudo da fé, que nos protege contra os dados inflamados do maligno. Outra coisa é o capacete da salvação. Chegamos aqui na última armadura de defesa. Você está com a couraça, você está com o cinto, você está com o calçado, você está
que tentam destruir a nossa integridade e tirar a nossa convicção de esperança e salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora você tem a armadura de defesa. Mas para que essa armadura, eu já disse, é para ir lá nos lugares celestiais e enfrentar Satanás. É não permitir que ele entre na sua casa. É não permitir que ele destrua os seus. É não permitir, mas irmão, eu posso, você não. Mas se você se fortalecer no poder de Deus, você pode, irmão. Irmão, mas o diabo se levantou na minha casa. É enfermidade por cima de enfermidade. Levanta a mão, ergue a voz e diz: em nome de Jesus, está repreendido. Você não tem noção do que Deus colocou em nós, irmão, do que Deus tem para nós. Satanás não pode nos oprimir. Tem igreja que quando está passando por luta, baixa a cabeça. A luta não é para me baixar a cabeça, mas é para me entender. Eu tenho um Deus que me capacitou para enfrentar. Eu tenho todos os aparatos. Deus nos entregou uma batalha, mas também nos entregou uma armadura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o inimigo se levantar na sua casa, não diga: ai meu Deus, eu não posso. Você pode, porque a armadura de Deus é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você está com a armadura de defesa. E para finalizar, irmãos, foram tantas armaduras de defesa, mas só tem uma de ataque. Que é o quê?